Da mesma forma, meu irmão, quando a gente olha para os nossos méritos a respeito da salvação, a respeito da gente ir para o céu ou a gente ir para o inferno, quando a gente olha para o nosso currículo, para os nossos feitos, para os nossos méritos, para os nossos diplomas, quando a gente coloca tudo isso diante de Deus, meu irmão, os nossos méritos não curam o pecado. O único que pode trazer solução é Cristo Jesus. Só Jesus Cristo pode fazer isso, trazer cura, trazer solução, trazer a salvação. Então, meu irmão, a pergunta que eu faço para iniciar essa mensagem é: em quem você tem colocado a sua segurança para a sua salvação? Em quem você tem colocado a sua confiança, a sua esperança para você entrar no céu? O que você acha que vai fazer com que você vá entrar no céu? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder, é uma pergunta que a gente precisa ter bem clara a resposta no nosso coração e na nossa mente. E parece que é uma pergunta trivial, uma pergunta simples, que falar, pastor, é certo que a gente confia em Jesus para ir para o céu. Mas, meu irmão, quando a gente faz essa pergunta, às vezes a resposta vem de pronto na nossa língua. Mas quando a gente vai vivendo com aquela pessoa que trouxe essa resposta, a gente vai observando que nem sempre a resposta é essa. Existem pessoas que confiam na igreja para a sua salvação, que confiam na denominação a qual pertence, ou que confiam na família que fazem parte. Eu faço parte da família tal, que é histórica, que tem ali uma boa referência, né, e acreditam que por fazer parte daquela família ela vai para o céu. Acredita que por fazer parte da família da fé ela vai para o céu. Acredita, meu irmão, que por causa das suas conquistas, por causa do seu diploma, por causa dos seus conhecimentos, ela vai para o céu. E quando a gente vai olhando para a palavra de Deus, meu irmão, a gente vai vendo diversas situações, diversas questões, colocadas até pelo próprio Senhor Jesus, em parábolas, que muitas pessoas acreditavam que a porta seria aberta, e o Senhor Jesus, quando chega naquela hora, fala que assim, não vos conheço. Não é assim? Muitas situações. E a gente vai olhando que são pessoas, não é que o Senhor não conheça aquela pessoa, não saiba o nome, não saiba o endereço, não saiba o que fez, não sabe como é que foi a vida. Deus sabe. Mas quando fala não vos conheço, você não faz parte comigo. E quando a gente vai olhando para todas essas questões, a gente vai vendo solução para irmos para o céu, só Jesus. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a porta, Ele é o pão que tira a fome. Ele é a água que tira a sede, Ele é a luz. Não é assim que a gente vai olhando para a Bíblia e a gente vai vendo? Então, a gente vai já adiantando, né, que toda confiança que não está em Cristo é uma falsa segurança de que a gente vai para o céu. Então a gente vive numa sociedade, por que a gente está falando isso? Porque a gente vive numa sociedade, meu irmão, que vai medindo o valor das pessoas através daquilo que elas conquistam. Não é assim? Você já deve ter percebido isso, você já deve ter vivido essa situação. Situações, meu irmão, onde o diploma, onde o dinheiro, onde a posição social, né, são os seguidores. Quantos seguidores na rede social você tem? Não é assim? Acabou agora uma Copa do Mundo, e lá na Copa do Mundo, daqui a pouco chegou um jovenzinho, né, e ele vai andando, cabelo enroladinho, ele vai andando e um monte de gente atrás dele, e as câmeras atrás dele. E eu falei assim, quem é esse indivíduo? E daqui a pouco ele está falando com os jogadores, daqui a pouco ele está falando com um monte de gente grande lá dentro, daqui a pouco ele está sentado do lado do presidente da FIFA. Eu falei, quem é esse indivíduo? Aí alguém, né, o locutor lá que estava narrando alguma coisa, ele falou que assim, esse aí é o fulano de tal, eu não sei de onde ele é lá da Europa, e ele falou assim, ele tem mais de 50 milhões de seguidores, ele é um youtuber. Aí eu falei, tá.
olha a importância que ele tinha. Importância, valor, pela quantidade de seguidores. E aí a gente vai olhando para essas questões, né? Então, a gente vive numa sociedade que vai medindo o valor das pessoas pelo reconhecimento que ela tem. Mas a pergunta vem: como é que Deus mede o valor de um ser humano? Será que quando entrarmos no céu, ou quando estivermos lá na porta do céu, o Senhor vai olhar para nós e vai perguntar assim: quantos diplomas você tem, qual foi a sua carreira, qual é o teu desenvolvimento, quantos seguidores na YouTube, mas não, né? Facebook, não é Facebook também, mas não, agora é Instagram. Já viu que eu estou meio desatualizado, né? Mas quantos seguidores você tem? Quantas pessoas andam atrás de você? Quantas pessoas fazem o que você faz, falam o que você faz? Ou você que está fazendo isso? E, meu irmão, isso chama a nossa atenção, porque é interessante que, como Deus vai medir o nosso valor, porque quando a gente chegar lá no céu, meu irmão, a pergunta de Deus vai ser assim: por que eu deixaria você entrar no meu céu? O que te faz pensar de que você vai entrar no meu céu? E quando a gente olha para esse texto de Filipenses, capítulo de número 3, Paulo ele vai trazer algumas respostas, ele vai chamar a atenção da igreja, e ele vai falar algumas coisas que não é pelos nossos méritos, mas pela nossa união com Cristo que vai fazer com que a gente chegue no céu, que vai fazer com que você entre no céu. Meu irmão, quando a gente olha para a carta aos Filipenses, a igreja de Filipenses ela não tinha grandes problemas, como a igreja de Corinto tinha, como as igrejas da Galácia tinha, né? Muitos problemas ali, mas era uma igreja que foi fundada por Paulo. Paulo ele vai chegando, daqui a pouco ele encontra umas mulheres à beira do rio, Lídia está lá, e Lídia se converte, e Lídia realmente tem uma conversão genuína, leva Paulo para a casa dela, e Paulo, Silas estão lá na casa dela. Daqui a pouco ela é batizada, toda a sua casa é batizada. Daqui a pouco eles estão pregando a palavra. Uma jovem adivinhadora vai atrás deles, né? Uma jovem com um espírito imundo vai atrás deles falando assim: ouve a mensagem que eles estão falando, é a mensagem de salvação, ouve. E daqui a pouco Paulo vira para aquela jovem e fala que é assim: espírito do inferno, sai dela. Imediatamente aquela jovem fica liberta, mas os homens que ganhavam dinheiro com aquela situação mandam prender Paulo e Silas. Lembra dessa história? Essa é a história. Atos capítulo de número 16, se não me engano, vai falar sobre essa história. E daqui a pouco Paulo e Silas estão na prisão, eles são açoitados, daqui a pouco a prisão, as cadeias se abrem, o carcereiro vai tirar a sua vida. O que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa é a história da formação da igreja de Filipos. Uma igreja que cresce, uma igreja que se desenvolve, uma igreja fiel, uma igreja que contribui, uma igreja que ajuda, uma igreja que não tem problema. E Paulo, ele vai escrevendo para aquela igreja, e ele escreve essa carta aos Filipenses falando, numa carta da prisão de Paulo, e ele vai falando a respeito de alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E aqui a gente começou esse texto, né, do versículo 1 aqui do capítulo 3, ele fala: quanto mais, ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Ele começa a falar de alegria de novo. Alegrem-se no Senhor. Eu tenho uma alegria muito grande de ter vocês como família da fé, como igreja. E ele vai falando sobre isso, mas o que mostra ali algo que é uma preocupação de Paulo, porque um membro daquela igreja chega para Paulo e fala que assim: olha, dentro da igreja está entrando algumas pessoas que estão falando alguma coisa e está fazendo com que esse povo ele se afaste do verdadeiro evangelho. Eles começam a acreditar que Jesus Cristo ele é importante para a salvação, mas ele não é suficiente para salvar. Estão entrando homens ali, judaizantes, pessoas que viveram o Antigo Testamento, palavras que foram colocadas, né, e leis que foram estabelecidas pelo próprio Deus. Não foi o diabo, não foi mão humana, não foi uma ideologia, uma ideia de homem que estabeleceu todos os sacrifícios, guardar sábados, dias de festas, circuncisão e todas aquelas coisas que se praticava no Antigo Testamento, coisas que apontavam para Cristo Jesus, que quando Jesus Cristo veio a esse mundo, ele realizou e ele cumpriu todas essas coisas. E aí quando chega agora
na nova aliança, onde Cristo já veio, onde a igreja já foi estabelecida, onde o cumprimento da palavra e tudo aquilo que era sombra lá atrás já tinha sido realizado em Cristo Jesus, esses judaizantes que estavam dentro da igreja agora, religiosos do passado, queriam continuar com aquelas práticas antigas, falando assim: olha, você precisa continuar vivendo através dos seus méritos, do cumprimento da lei, da obediência à palavra, porque senão você não vai para o céu. E quando Paulo ouve essa situação, ele fica indignado, porque aquilo que aqueles religiosos estavam dizendo, aquilo que os religiosos estavam falando era: você precisa continuar seguindo os rituais, e estavam tentando ensinar algo que faria com que o povo se desse ouvido e obedecesse a eles. Eles não iriam para o céu, eles iriam para o inferno. Porque ninguém consegue obedecer a lei, ninguém consegue entender aquilo ou fazer aquilo que Deus estabeleceu para cumprimento, ninguém consegue fazer. E o que eles queriam era justamente isso. Então o apóstolo Paulo vai chamar a atenção da igreja e vai falar que assim: olha, vocês precisam deixar essas coisas do passado, porque isso apontavam para Cristo, e vocês precisam agora se unir com Cristo, porque se você estiver unido com Cristo, você vai experimentar a salvação na sua vida. Isso é tremendo quando a gente vai ver, porque o verdadeiro cristão, meu irmão, ele não confia na carne. Versículos de número 2 a 6, a partir do 2, Paulo ele vai falar assim, ó: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Paulo ele vai falar: olha, cuidado com os cães. Sabe, Paulo ele usa uma palavra muito dura, pesada. Sabe quem é que eram chamados de cães? Os gentios. Quem é gentio? Gentio é quem não fazia parte do povo judeu, o povo de Israel. Esse era gentio. Todo mundo que nascia fora de Israel era gentio. Mas agora, esse evangelho de Cristo Jesus, as boas novas de salvação, estava alcançando essas pessoas. E eram pessoas consideradas pelos judaizantes como ritualmente, eles eram fracos espiritualmente. E eles eram chamados por esses judaizantes de cães, como que não tivessem nenhum valor. E Paulo ele vai usar essa palavra, ele vai trazer justamente essa advertência forte, porque era uma ironia que Paulo estava falando. Paulo estava usando aí uma palavra, uma ironia muito afiada. Paulo ele vai dizer que os judaizantes e não os gentios, eles merecem esse rótulo. E ele vai logo depois, ele vai falar que assim, esses são maus obreiros. Essas são pessoas que vão chegar do seu lado para falar uma série de coisas, meu irmão, e trazer uma série de ideias para você, tentando te afastar do objetivo principal, que é Cristo Jesus. Falando: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa realizar aquilo outro, para você ser salvo. Quando na verdade a salvação única e exclusivamente vem através de Jesus. Meu irmão, se você não entregar a sua vida a Cristo, você não vai para o céu. Não importa se você tiver o teu nome arrolado na igreja, não importa se você frequenta a escola dominical, se você é líder de um ministério, se você não estiver em Cristo Jesus, você não vai para o céu. E é isso que Paulo está preocupado em falar ali com aquela igreja que estava, esses maus obreiros, esses judaizantes estavam ensinando que para ser salvo é preciso de Jesus, mas Jesus não é suficiente, mais outras coisas. Atos capítulo de número 15, versículo de número 1. Paulo está no seu ministério plantando igreja. Olha o que Atos capítulo 15, verso 1 diz, ó: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Estavam tentando pregar, meu irmão, justamente aquilo que Cristo veio abolir, aquilo que Cristo veio deixar para trás. Porque se eles continuassem vivendo nessa realidade, meu irmão, aí que eles não seriam salvos. Bom, era um evangelho baseado em obras.
Evangelho não é baseado em obras. E por isso Paulo, ele vai alertar a igreja. Eles confiavam em circuncisão, em tradição, em dias de festa, genealogia, em sacrifícios, em cerimônias. Mas Paulo vai afirmar, nós é que somos a circuncisão. O versículo aqui, ele vai dizer, o versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Nós somos a circuncisão. Meu irmão, a verdadeira marca do corpo de Cristo não está na carne. A verdadeira marca de que pertencemos ao Senhor, ela está no coração. No passado, meu irmão, lá no Antigo Testamento, era a carne, era a circuncisão, era o prepúcio que era marcado. Então todos os homens tinham aquela marca, dizendo, eu faço parte do povo de Deus, eu sou separado. Mas quando a gente vai olhando, meu irmão, para aquilo que o Senhor vai trazendo, Hebreus capítulo de número 8, versículo de número 10, Hebreus 8, 10, né? A gente vê que não é algo externo, que vai fazer com que a gente pertença ao povo de Deus, mas é algo interno. Vamos ler todo mundo junto? Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meu irmão, isso é tremendo. No passado, as leis estavam impressas em tábuas. Hoje, elas estão impressas no nosso coração. Quem é aquele que pertence a Jesus? É aqueles que têm impressa a lei de Deus no seu coração e vivem em obediência a essa lei. E agora eles pertencem ao Senhor, e não é uma marca externa, mas é uma marca interna. Então o verdadeiro cristão é aquele que considera Jesus, meu irmão, infinitamente superior a qualquer coisa. O que Paulo está dizendo é, cuidado com essas falácias que estão entrando muitas vezes para atrapalhar e desvirtuar você, tirar você no caminho de Jesus, tirar você de um relacionamento íntimo com o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele vai trazer essa informação a partir do verso de número 4. Ele vai falar que assim, olha, não é algo externo, não é aquilo que eu sou, ou aquilo que eu fiz, não é aquilo que eu conquistei ou aquilo que eu tenho, que vai me fazer ser aceito por Deus. Olha aí o versículo de número 4, Filipenses 3, a partir do 4, vai dizer assim, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no 8º dia, cumprindo toda a lei. Circuncidado ao 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Sou hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Se alguém pudesse bater no peito e dizer, eu sou bom e eu posso, Deus tem que me aceitar porque eu cumpri todas as coisas, esse era Paulo. O cara era bom. Mas, meu irmão, ninguém é aceito por Deus, ninguém é valorizado por Deus por aquilo que conquista, pelos diplomas, as medalhas, os seus feitos. Ninguém é aceito pelo Senhor por causa disso. Não é aquilo que fazemos, diz a palavra, não é? A palavra diz assim, pela graça sois, Efésios 2,8 vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue lá, um apóstolo Paulo chegue lá e fale assim, Senhor, o Senhor tem que abrir a porta do céu porque eu vou entrar, porque eu mereço, porque eu conquistei, porque eu realizei, porque eu cumpri todas as coisas. Não consegue. Não consegue. Então, meu irmão, Paulo, ele vai usar aqui, é como se ele estivesse usando uma linguagem de um contador, né? Uma linguagem financeira. E na contabilidade de Paulo, tudo aquilo que ia na coluna do lucro,
agora, né, que era o seu poder, a sua religião e seus feitos, o seu prestígio, a sua obediência, o seu reconhecimento, agora tudo vai para a coluna da perda. E da mesma forma, meu irmão, Jesus, o Messias crucificado, que ele havia assumido que deveria ser uma perda. Lembra que Paulo perseguia a igreja? Ele falou assim: quanto ao zelo, eu sou perseguidor da igreja. Ele perseguia. Quando Jesus apareceu, quando os discípulos e a igreja foi sendo implantada, foi crescendo, o apóstolo Paulo, que ele não era apóstolo Paulo ainda, né? Antes de ser chamado, ter aquela visão no caminho de Damasco, antes dele ter aquele encontro sobrenatural com Cristo, meu irmão, ele era perseguidor da igreja. Jesus, na sua contabilidade, na sua lista ali, estava na perda. Mas agora ele inverte todas essas coisas. Aquilo que ele considerava lucro, ele considera perda. E aquilo que ele considerava perda, ele considera lucro. Você consegue entender? Então, a gente vai construindo essa ideia e a gente vai trazendo essa aplicação para a nossa vida. A gente precisa aplicar isso na nossa vida. E por que eu estou falando isso? Meu irmão, porque existem pessoas, né, e adultos também, que estão trazendo aqui, estão buscando crescimento, desenvolvimento. Meu irmão, tudo isso é bênção. Todas essas coisas são maravilhosas. A gente precisa ter uma carreira, a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa alcançar lugares altos, a gente precisa ser bom naquilo que a gente faz. Mas, meu irmão, quando a gente coloca todas essas coisas diante de Cristo, essas coisas não são nada. Se você não tiver Jesus na sua vida, meu irmão, não vale nada. Quantas vezes a gente olha para os evangelhos, o próprio Senhor Jesus, ele chega e ele vai dizer assim: olha, existe um homem que de repente ele achou um campo, e nesse campo ele achou um grande tesouro, e quando ele achou esse tesouro, ele escondeu aquele tesouro, ele correu no dono desse campo, ele pegou tudo que ele tinha. Sabe o que é tudo que ele tinha? Tudo. Ele pegou os títulos, ele pegou os feitos, ele pegou as medalhas, ele pegou a pós-graduação, ele pegou o doutorado, ele pegou o PhD que ele tinha, MBA, tudo. Ele colocou lá para pegar aquele tesouro. Aquele tesouro valia mais do que tudo que ele era e tinha. E essa parábola, ela fala a respeito de Jesus. E muitas outras vão falar para nós. Existe uma pessoa que está procurando pérolas. Logo depois também, Mateus vai falar sobre isso. Pérolas. E daqui a pouco ela encontra uma grande pérola de grande valor. Ela dá também tudo que tem para ela conseguir aquela de grande valor. E esse é Jesus. Então, meu irmão, é maravilhoso quando a gente vai olhando que o que ele está dizendo aqui é que Jesus é infinitamente maior do que qualquer coisa que possa ser ou possa ter. Lembra de Mateus capítulo 16, a partir do verso 24? As palavras de Jesus vai dizer assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E a outra pergunta é mais interessante ainda: o que dará uma pessoa em troca da sua alma? O que uma pessoa pode dar para Deus em troca da sua salvação? Essa é uma pergunta retórica. E só tem uma resposta: é nada. Nada lá no final da vida que a gente fizer ou a gente tiver, nada pode comprar a nossa salvação. Só Jesus Cristo. Então Paulo ele vai entender isso muito bem, e a gente vai observar, olha o versículo de número 8 de Filipenses 3.
Coloca aí na tela para nós. Observa aí o verso de número 8 de Filipenses 3. Vamos ler todo mundo junto? Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, meu irmão? Cristo, não é que Cristo valha mais do que essas coisas, não é isso. O que Paulo está dizendo é que Cristo vale tudo. Ele não é mais importante, ele é o único. É isso que Paulo está dizendo aqui, e Paulo vai usar uma palavra muito forte. Ele vai chamar, meu irmão, todas as suas antigas glórias, aquilo que ele havia conquistado, aquilo que ele havia alcançado. Ele vai, algumas Bíblias vão falar esterco, outras vão falar refúgio. A nossa aqui, a NAA, vai falar lixo, né? É algo que não vale nada. Aquilo que antes ocupava seu coração, agora não tem valor nenhum, quando comparado com Jesus. Você está entendendo? Mas pastor, eu amo tanto a minha faculdade, pastor, eu amo tanto o meu trabalho, eu amo tanto a minha carreira, eu amo tanto o meu carro, eu amo tanto a minha casa, eu amo tanto a minha família, eu amo tanto os meus filhos. Meu irmão, pode continuar amando, não existe problema. Mas o que a gente precisa entender é que quando a gente coloca todas essas coisas, por mais que sejam importantes na nossa vida e ocupem lugar no nosso coração, quando a gente compara isso com Cristo, nada disso pode ser maior do que Jesus. É isso que a palavra de Deus vai nos orientar, é isso que a palavra de Deus vai nos dizer. E a gente precisa entender isso. Nada é maior do que Jesus. Paulo vai revelar uma mudança completa de valores produzida pelo encontro com Cristo. Antes desse versículo, Paulo ele faz essa lista de privilégios, de glórias, de situações que ele havia conquistado, alcançado, e ele vai falar: eu fui circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, zeloso pela lei, irrepreensível quanto à justiça. Eu tenho todas essas coisas. Todas essas coisas, meu irmão, lhe davam prestígio religioso. Todas essas coisas davam a ele valor inestimado diante da sociedade. Mas após ele conhecer Jesus, lá naquele caminho de Damasco, como a gente falou, após ele ter esse encontro com Cristo, a sua escala de valores foi completamente transformada. Tudo mudou. Porque agora Jesus é o grande valor. Todas as outras coisas, ele fala que assim, eu considero essas coisas como se fosse lixo. Quando eu comparo com Jesus, nada disso tem valor. Porque Jesus é sublime. Quando ele fala sublime, meu irmão, é uma excelência que não tem como nada nem ninguém alcançar. Então Paulo faz essa comparação. Aquilo que eu considerava lucro, agora é prejuízo, como se fosse nas finanças. E aquilo que eu considerava prejuízo, agora eu considero lucro, porque eu entendi quem eu sou e o que o Senhor tem feito na minha vida. Então, meu irmão, eu estava conversando essa semana com um jovem, né? E falando a respeito das pessoas, em que as pessoas têm colocado a sua confiança. E as pessoas colocam a sua confiança muitas vezes de chegar ao céu. Às vezes é no seu conhecimento, ou às vezes é na religião que frequenta. Quantas religiões, meu irmão, a gente vai encontrar por aí que fala que assim, você precisa fazer boas obras para você alcançar a salvação. Você precisa obedecer à lei, ou você precisa se afastar, né? Você precisa fazer jejum, você precisa se abster de uma série de coisas, senão Deus não vai te amar e você não vai alcançar a salvação. Meu irmão, quantas pessoas vão colocando a sua confiança na posição social? Às vezes colocam a sua confiança no ministério, ou no dinheiro, no status, na formação acadêmica. A confiança da sua vida, meu irmão, não pode estar nessas coisas. Não que elas sejam ruins, mas quando comparadas a Cristo, elas não valem nada para vocês. Vou mudar. Pronto, não mudo mais.
Mas essa frase é muito importante. Para chegar no céu, meu irmão, só Jesus Cristo salva. No meu WhatsApp, algumas pessoas têm aí, eu estou no grupo das igrejas, mas você pode ver lá, existe sempre uma frasezinha, as pessoas escolhem umas frases, tem um pessoal que bota umas frases em inglês, né? Tem umas... O meu está lá, só Jesus Cristo salva. Não existe outro. Não existe outro caminho, não existe outra forma, só Jesus Cristo salva. E a Bíblia diz que nada disso pode substituir Cristo em nossa vida, nada dessas coisas que a gente alcançar nessa terra, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, né? A excelência suprema é do Senhor. Então, meu irmão, o que Paulo está falando é: você tem relacionamento com Cristo? Você tem relacionamento com o Senhor? Você tem experimentado da graça? Você tem experimentado do poder do Senhor? Você tem experimentado do amor de Deus? Você tem experimentado da comunhão com Jesus? Você tem experimentado um relacionamento? Não é só informação, meu irmão. Às vezes as pessoas acham que conhecem a Jesus porque sabem das histórias. Quantas vezes a gente vê gente sendo entrevistada, às vezes um pastor vai ser entrevistado, né? Existiam aqueles pastores, aqueles programas, né? E ainda existem, né? E daqui a pouco a gente vê um pastor lá sendo entrevistado. Aí tinha Jô Soares, né? Tem Danilo Gentili, tem essas mulheres aí também que fazem entrevista. E levam um pastor lá para entrevistar, e elas estudam, as pessoas estudam a respeito de Jesus, começam a fazer perguntas e começam a trazer algumas colocações. Alguns falam muitas besteiras, porque não conhecem, querem falar da Bíblia sem ter um conhecimento profundo daquilo que Deus revelou nela, e falam muito de besteira, e acreditam que vão alcançar o céu, porque quando morrem, geralmente as pessoas vão falando: que encontre um bom lugar ao lado de Deus, que esteja sendo acolhida por Jesus. Meu irmão, não somos nós que vamos falar para onde essas pessoas foram, é a palavra. Não existe outro caminho para entrarmos no céu a não ser Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Só o Senhor Jesus é poderoso para perdoar pecados, para nos religar a Deus, para nos justificar. Só Jesus Cristo. E o que Paulo vai falando, ele vai falar que assim: olha, lembra do passado? Quem era autoridade na minha vida era a lei. Hoje, quem é autoridade na minha vida é Jesus. E ele vai falar assim: Cristo Jesus é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Meu irmão, quem é que tem dirigido a sua vida? Qual é a tua posição diante daquilo que o mundo tem colocado? Ou diante daquilo que, meu irmão, as pessoas estão exigindo de nós? A gente vai vendo que hoje os valores que as pessoas estão dando para as outras é justamente por causa da posição, o alcance que ela tem, o conhecimento, o reconhecimento que tem. Vai vendo que é por causa dos títulos, dos diplomas, do currículo. Meu irmão, quando você chegar no céu e Deus colocar a mão no seu ombro perguntando por que eu deveria deixar você entrar no meu céu, qual vai ser a sua resposta? Muitas pessoas vão dizer: porque eu fiz o bem, porque eu conquistei, porque eu alcancei, porque eu obedeci, porque eu fiz e aconteci. E Deus vai falar que assim: não vos conheço. Porque não é aquilo que a gente faz, não é aquilo que a gente alcança, não são as nossas realizações. É aquilo que Cristo realizou lá na cruz. Se estivermos em Cristo Jesus, somos salvos. A única resposta é: porque eu entreguei a minha vida a Cristo, porque eu considerei todas as coisas que tenho como lixo,
e considerei Cristo como o verdadeiro valor que está no meu coração. A gente continua trabalhando, a gente continua estudando, a gente continua crescendo, a gente continua se desenvolvendo, a gente continua trabalhando para ganhar dinheiro. Meu irmão, todas essas coisas são boas, mas se isso tiver se colocando na sua vida superior a Jesus, reavalia, muda, porque isso não nos aproxima de Deus, isso nos afasta. Isso nos afasta. Eu quero terminar essa palavra falando que esse texto nos ensina que o cristão não é, em primeiro lugar, uma lista. Ser cristão não é uma lista de renúncias, mas a descoberta de um tesouro incomparável. Imagina uma criança com uma nota de R$100, é um adolescente, R$100, ou dinheiro à beça. Mas aí chega alguém com uma barra de ouro, que vale infinitamente mais do que aqueles R$100. Ela simplesmente abre mão daquilo e pega aquele valor. Então, a descoberta de um tesouro incomparável, e quando Cristo é visto em sua verdadeira glória, tudo que antes parecia indispensável começa a ser secundário, começa a ficar em segundo plano. E a pergunta que esse texto nos faz é: o que hoje ocupa na prática? O que hoje tem ocupado o lugar que somente Cristo deveria ocupar em seu coração? O que tem ocupado? Paulo ele fala: eu considero tudo como perda para ganhar a Cristo. O chamado para cada cristão é examinar continuamente se Jesus continua sendo o maior tesouro. Então, meu irmão, Jesus é o seu maior tesouro? Se Jesus é seu maior tesouro, você pode ter certeza, você estará no céu. A gente costuma aqui, no dia de ceia, dizer: eu vou morar no céu. Diga de novo: você vai morar no céu. E a gente fala: eu vou morar no céu, você vai morar no céu, nós vamos nos encontrar lá. Eu trago essa palavra, meu irmão, essa mensagem hoje, que na sexta-feira eu participei, eu fui a um sepultamento. E lá as pessoas costumam dizer coisas boas das pessoas. A pessoa realmente havia sido muito boa, muito bacana. Mas eu comecei a refletir e falei assim: Senhor, essa pessoa está se encontrando contigo no céu hoje. E o que ela traz nas suas mãos para apresentar ao Senhor? O que traz? E a pergunta eu fiz para mim: o que eu vou levar, Senhor, para apresentar ao Senhor? Qual vai ser a minha resposta para o Senhor quando o Senhor me perguntar: por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? E eu comecei a olhar para aquelas pessoas que ali estavam, e eu comecei a fazer essa pergunta também: Senhor, o que essas pessoas vão responder para o Senhor quando o Senhor perguntar isso? E isso me incomodou. E eu falei: eu preciso falar isso com a igreja. Meu irmão, só Jesus Cristo salva. Cuidado com aquilo que tem ocupado o seu coração. Os valores que você tem colocado sobre a sua vida. As importâncias das coisas, do que você é e do que você tem. Para que essas coisas não ocupem o verdadeiro lugar que pertence ao Senhor Jesus. E eu quero orar pela sua vida. Nós vamos orar agora, já encerrando esse culto de celebração, de adoração e louvor ao Senhor. Nós vamos falar com Deus. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça. Baixa a sua cabeça agora e vá trazendo essa avaliação, meu irmão. O que tem ocupado o seu coração?